Olá, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre como melhorar o seu computador, né? Papai Noel não te trouxe aquele notebook mais potente, com mais poder de fogo? Não tem problema. Sempre existe uma forma de você melhorar o seu computador. Bom, primeiramente vamos levantar alguns pontos que sempre devem ser observados. Vamos lá, colocar o nosso bloco de notas e ali, ó. Primeira coisa, processador. Processador, né? Quais são, o que é o processador? O processador é, entre aspas, o cérebro do computador. É aquele cara onde as informações são tratadas e são processadas, né? Quais são os três processadores mais comuns que a gente vê por aí? Ambos são os três mais comuns da Intel, né? Então nós temos lá o i3, o i5 e o i7. Não existe só a Intel, existe a AMD, que é um outro grande fabricante que tem processadores similares com capacidade similar. Mas como os da Intel são os mais comuns, vamos tratar desses daí. Bom, i7 é o topo de linha, já tem o i9, mas é difícil de você achar para comprar, né? O i7 é o topo, é aquele cara que tem mais poder de fogo, é mais rápido, né? E o i3 é o mais fraquinho, ele tem menos núcleos de processamento, mas é uma máquina muito boa. Sempre, é o que eu sempre digo, depende daquilo que você vai fazer, né? Por uso do dia a dia normal, um i3 está de bom tamanho. Mas e aí, Eduardo, eu tenho o i3, meu computador está lá, ele dá problema. Eu estou lá mexendo, ele fica lento, eu fico nervoso, fico preocupado. O que eu posso fazer para melhorar? Me falaram que tem um tal de HD SSD. Se eu chegar lá e colocar esse HD SSD, a coisa vai ficar boa. HD, né? Vamos colocar, só separar aqui, o HD é o famoso disco rígido, que a gente chama, né? Disco rígido. E o SSD é o Solid State Disk. Para você não ficar confuso, sabe aquele cartão de memória que você coloca no teu celular? Bom, é claro, se você tiver um celular Android, se você tiver um celular padrão Apple, você não usou o cartão SSD, mas tudo bem. Esse cartão é o princípio básico do funcionamento do disco rígido do HD SSD. Então ele é estado sólido, ele não tem componente mecânico e por isso mesmo ele é muito mais rápido. Para você, quando você aperta o botão do power, liga o seu computador com um HD normal, demora aí 1 minuto, vai, 1 minuto e meio, sendo otimista. Ele vai iniciar a máquina pela metade do tempo. Então ele é muito mais rápido. É aquela coisa que a pessoa, nossa, você ligou e já entrou o Windows. É porque enquanto ele está carregando as coisas para a memória, ele está lendo o SSD. Como ele não tem parte mecânica, ele é mais rápido. Ah, então quer dizer que basta apenas eu colocar um HD SSD e minha máquina vai ficar mais rápida? Não é bem assim. Que o diga meu amigão André Guerra, professor André Guerra, youtuber na área de língua portuguesa. Procurem aí o canal dele, vocês vão gostar. Ele fez isso recentemente, ele colocou no notebook dele o HD SSD, no começo ficou bonitinho, e depois ele percebeu que a máquina voltou a ficar lenta. Daí ele estava conversando comigo, eu falei, mas André, é claro que isso acontece. Por quê? Na realidade, o SSD ele é rápido para fazer o acesso às informações que estão gravadas. Então você grava mais rápido e lê mais rápido. Porém, existe um outro ponto, que é um outro fator limitante, que não adianta você ter o HD SSD se você não melhorar esse ponto antes. Que ponto é esse? Vocês já ouviram falar de uma tal de RAM, né? Não é aquela que a gente come, tá? É essa RAM aqui, ó. RAM. Random Access Memory, memória de acesso aleatório, que normalmente os computadores, principalmente os i3, eles vêm com um padrão de 4 gigabytes de memória RAM.
E aí começa o nosso problema. Por quê? Você carrega o Windows para a memória. Você já ocupa um pedacinho dessa memória. Se sua máquina não tem placa de vídeo dedicada, aí, Eduardo, está começando a ficar complicado. Calma, calma. Fica tranquilo que fica fácil. A gente vai entendendo. Assim, existem alguns computadores que eles têm uma placa de vídeo só para cuidar da parte de vídeo, tem uma memória só para cuidar do vídeo. A maioria dos computadores, se não vem dizendo que ele tem lá uma NVIDIA da vida, uma GeForce da vida, a maioria deles vai pegar um pedacinho dessa memória RAM que está aqui, ó, e vai pegar um pedacinho dela para vídeo, certo? Daí vai ter um outro pedaço dela que você vai carregar o Windows. Daí vai ter um outro pedaço dela que você vai carregar um programa que você estiver trabalhando. Por exemplo, Word, né, um processador de texto, ou uma planilha, ou até mesmo simplesmente o navegador. Carreguei lá um navegador, ou o Thunderbird. Lembra do Thunderbird que nós falamos no vídeo anterior? Né? Carrega o Thunderbird lá para você ler o seu e-mail. Ótimo. Quando você vai carregando essas coisas aqui, o que vai acontecendo? Esta memória vai diminuindo. E quando chega num determinado limite, o que o computador faz? Que não é bobo, ele fala assim: olha, o disco rígido lá, o disco onde eu gravo os dados, cabe mais. Ele pega um pedaço desse disco e começa a jogar informação para lá e fala assim: esse pedaço aqui que eu estou separando é como se fosse a minha memória RAM. Não cabe aqui, eu ponho aqui. Então eu vou lá, não está aqui, está lá. Ele lê. Por isso que às vezes você percebe que a luz do disco rígido ela está acendendo, ela está fazendo o processo de leitura e gravação e você não está nem gravando nada. Ela fica acendendo que nem louquinha, né? Você está lá gravando as coisas. É esse trabalho de pegar a informação que está na memória e jogar uma parte dela para o disco rígido para sobrar espaço para eu poder trabalhar, para o computador poder pensar. Esse processo é o processo que a gente chama de swap. É uma troca, tá? É uma troca de informação. Então, moçada, é o seguinte: se você quer melhorar o seu computador, o HD SSD é show de bola. Ele vai deixar mais rápido realmente o processo de leitura e gravação em disco. Porém, digo para vocês com certeza, antes de fazer isso, aumente a memória RAM do seu computador. Pega esses 4 GB que está aqui, né? Pega esses 4 GB que está aqui e aumenta isso aqui para 8 GB. Mas, Eduardo, como é que eu faço isso? Bom, aí tem que dar uma olhada para ver cada computador, principalmente notebook, cada notebook tem uma especificação, né? Tem notebook que tem lá dois lugares para você colocar um pente de memória. Tem notebook que só tem um lugar para colocar um pente de memória. Por isso que, às vezes, você vê o fabricante dando especificação falando assim, olha, o computador ele pode ter 4, ele pode ter 6, ele pode ter 8, ele pode ter 12, ele pode ter 16. Por quê? Ele tem duas baias lá, dois slots, né? A gente chama de slot para colocar o pente. Se ele tem um de 4 e você colocar um de 6, desculpe, 6 não, um de 4 e colocar outro de 4, ele vai ficar com 8. Mas se ele tem um de 4, ele tem 2 GB de RAM e você colocar um de 4, que tem computador que vem com 2 GB de RAM, é pior ainda, né? Se você colocar um de 4, ele vai ficar com 6. Então, normalmente, nós procuramos trabalhar com o tamanho cheio, que é 4, 8 e 16. Certo? Outra coisa que você tem que observar, nem sempre é legal você aproveitar a memória que está lá e colocar um outro pente de memória junto. Às vezes pode existir diferença entre eles. E o que vai acontecer? Eles vão brigar, vão ficar de mal, vai dar pau na memória, vai ter vaga lembrança, você vai achar que você está com 8 GB e não está. Um pente pode dar problema com o outro. A gente procura colocar os pentes de memória pareados, que a gente fala, né? Eles combinam, né? Então,
Se for possível, você tira e coloca o pente só, de 8 GB. Se não é possível, você vai colocar um outro. Por que não é possível, Eduardo? Porque tem computador que vem lá com a memória de fábrica, a memória padrão, ela vem soldada, ela não vem num slot, numa baiazinha. Ela vem soldada. Então, essa você não vai poder tirar, mas você tem um espaço para poder aumentar a memória. Então, quando você não pode tirar, você vai acrescentar apenas. Aí você tem que procurar acrescentar uma memória que seja compatível. Eduardo, como é que eu vou saber isso? Bom, leve numa assistência técnica de sua confiança, né? Posso até seguinte, depois eu vou procurar um programinha, eu mostro aqui para vocês num bate-papo nosso, um programinha lá que dá as características do hardware do computador. Boa ideia. Fica para a próxima esse, tá? Mas enfim, a gente procura parear, procura um pente de memória. Agora, o ideal é tira o velho e coloca o novo. Beleza? Esse é o ideal. Então, antes de você sair correndo, comprar um HD SSD, veja a memória do seu computador, procure aumentar a memória dele para que ela possa suportar o volume de dados que você trabalha e depois disso você acrescenta ou troca o HD do seu computador, o HD normal, por um SSD. Lembrando também que os HDs e SSDs, eles são, em geral, ainda são de tamanho menor. O padrão dele tem 128, tem 256, 512 GB, já é mais carinho. Hoje um HD normal é de 1 tera, né? 2 teras. Você compra um HDzinho normal de 2 teras, os padrões. Então você vai diminuir. Tem notebook que vai suportar trabalhar com os dois. É muito comum o pessoal tirar a baia do CD, quando tem o CD, e colocar no lugar dele um SSD para dar o boot, para que fique mais rápido. Tá certo? Bom, acho que o recado é esse. Isso é uma situação que aconteceu. Opa, Happy New Year! Olha lá, o antivírus Panda. Outro dia a gente fala sobre o Panda. Fecha o Panda, Panda fechado. Propaganda pro Panda aí. Você usa Panda, Eduardo? Uso. Mas vamos lá. Outro dia a gente volta a conversar mais sobre informática. Vou fazer um vídeo sobre essa ferramenta que dá a característica do hardware e a gente coloca aqui no canal. Comente esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, sugestões para próximos bate-papos. E, pessoal, beleza, um bom ano para todos e até mais. Tchau, tchau.